5 km, altura 200 metros. 10 km, altura 300 metros. 15 km, altura 20 metros. Aí, primeiro, você deve ter vários gráficos, vários normogramas ali, para vários fatores de K. Então, esse aqui é para K igual a 1, esse aqui é para K igual a 2/3, esse aqui é para K igual a 2,5, por exemplo. Bom, se eu te falo quem é o A e o A, você sabe que isso é igual a K vezes A, né? Sim. Logo, K é igual a E dividido por A. Aí você sabe qual é o K que você vai usar. Sabendo qual o K que você vai usar, você vai desenhar o perfil aqui. Certo? Com o perfil aqui, você tem o transmissor, o receptor e o obstáculo. Aí você transfere esse problema para um problema geométrico. Por favor. Segura pra mim também. Se você quiser usar aqui, tudo bem. Se você quiser desenhar Vou de ter que ir novo. fora rapidão. E o que é relevante aqui? Essa altura aqui e essa distância aqui. Certo? Aí quando você faz esse desenho aqui, você vai ver o obstáculo. Como é que você pode fazer esse problema aqui? Geométrico. Traça a reta aqui. Aí você vai ver o raio do elipsoide nesse ponto e qual seria a folga. O raio do elipsoide do Fresnel você calcula. Aí você vai lá e marca aqui. Você não precisa desenhar a elipsoide. Você só precisa saber. Você sabe que o elipsoide está aqui, não sabe? Sim. Então, aí você vai comparar a altura do elipsoide, ou seja, o raio do elipsoide com a altura do obstáculo. Que é o que? A folga. Luiz. Aí você sabe a relação H sobre R. H é a folga, R é o raio do elipsoide, né? E aí tem um gráfico lá, que é o gráfico da atenuação. Está faltando uma temperatura ali, Onde né, isso Luiz? aqui é H sobre R. Aí você identifica qual é H sobre R, a atenuação. 2 dB. T0. Aí você fala, pô, a atenuação desse laço é 2 dB? Não. A atenuação total é A0 Qual? mais o A do obstáculo. Entendeu? Então é esse 2 dB aqui, é o A0. Ou seja, A0 você sempre tem que calcular. Tá? Já é. Tá, nesse caso aí tem um obstáculo só, é isso? Aí é um obstáculo só. No caso de um obstáculo só, ao invés de eu ficar calculando aqui o eixo do elipsoide, eu faço um problema geométrico. E aí eu vou lá e meço com a régua. Se eu estou medindo com a régua, a única coisa que eu tenho que calcular aqui é o raio do elipsoide nesse ponto. E o H sobre R com a régua. E o H você já tem, do problema. A altura do obstáculo você já tem. E o H, que é a folga, que é a diferença, ó. Aqui é o elipsoide, aqui é o obstáculo. H é isso aqui, ó. Aí se o que acontece se o obstáculo entra no elipsoide? Quem é o H? É isso aqui. Qual é o raio do elipsoide? O raio do elipsoide, para você calcular, você tem que ter, é uma fórmula lá que entra D1, D2 e lambda. Lambda? Fala isso não. Ou a frequência. É frequência. Tem frequência. É D vezes lambda, frequência. O professor Justino gosta de botar a frequência, mas... E qual com N na frente aí, não sei de que. Bom, N é o primeiro raio do elipsoide de Fresnel. Ah, é? É 1. Entendeu? Entendi. Ou seja, D1, D2, onde é que você tem D1, D2? D1, D2. É questão. Ele deu uma D1 é a distância do obstáculo até o transmissor. D2 é a distância do obstáculo até o receptor. Ah, E D é a distância total. Professor, entendi. no primeiro caso ali o H não seria a distância do obstáculo até mais dentro do elipsoide, não? Não, depende. Nesse caso aqui, o obstáculo não entrou no elipsoide. Mas para saber se entra ou não, você vai ter que ligar transmissor-receptor e verificar nesse ponto qual é o tamanho do raio aqui. Beleza. Então é o que eu estou falando, não tem que desenhar o elipsoide. O que você tem que fazer é saber o tamanho do raio e colocá-lo aqui em escala, entendeu? E aí você vê a relação entre o obstáculo e essa distância aqui, ó. Não precisa calcular, vai lá e mede. 1 milímetro. Quanto é esse 1 milímetro? 100 metros, por exemplo. Aí, a relação que tem aqui no gráfico é H sobre R, que é a folga sobre o raio do elipsoide naquele ponto. Aí, qual é a diferença disso para o método de Bulletin?
Match Bulletin, você fez o mesmo processo, só que você tem 2 obstáculos ou mais. Aí você substitui esses 2 obstáculos por um obstáculo equivalente nesse ponto. E aí você trata o problema por esse obstáculo equivalente. Esquece tudo. É até bom desenhar de novo, para ficar limpo assim. Mas aí vai ser a soma do obstáculo? Não, aí você, geometricamente, o que você faz? O transmissor está aqui, ó, botando tudo em escala. O receptor está aqui. Um obstáculo aqui, o outro aqui. Você liga isso à ponta desse obstáculo. Esse, na realidade, é assim, né? Deixa eu tentar fazer aqui para facilitar. Tem inclusão, tem interseção. Aí, esse obstáculozão aqui é o obstáculo do problema. E o resto você desconsidera. Aí você vai achar o raio elipsoide e no caso ele Exatamente. vai estar entrando pra caralho. Tudo bem, não faz mal. Mas aqui, ó, você vai achar o raio do elipsoide e o tamanho do obstáculo. Então, qual é a folga? É negativo, né? Então tem folga negativa aí. Porque tem obstrução. Não tem folga, tem A obstrução. folga aí seria... Tá apertadinho, tá? A folga, geometricamente, é sempre o quê? É a altura do raio do elipsoide menos a altura do obstáculo. Tá? Bom, o que acontece quando essa diferença é zero? É quando o obstáculo está batendo no elipsoide. Aí o obstáculo vai subindo, vai entrando no elipsoide. Vai ficando negativo, 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 a chegar a um ponto que a atenuação é estúpida. Porque quando você olha esse gráfico aqui da atenuação, cadê ele? Esse gráfico aqui da atenuação, ou seja, a atenuação vai aumentando, né? Ou seja, à medida que esse H aqui vai sendo obstruído. Se dá uma olhada lá no gráfico, você vai ver. Só perguntar sobre uma coisa. O K, desculpa, ali, aquele AC é o quê? O AE é o raio equivalente da Terra. Aí equivalente da Terra. Que é... 8.500. Não, se eu falar que é 8.500, você já sabe que o K é 4/3. 4 Entendeu? Caso contrário, calculo K. Não, por que é 4/3? Porque o raio da Terra é 6.480 quilômetros. E se você dividir 8.500 por 6.480 quilômetros, vai dar 1,33333, que é quase igual a 4/3. Entendeu? Resolve isso da temperatura aí.